Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou postar algo que me pediram. O perfil do melhor psicanalista, do melhor psicólogo, do melhor psicoterapeuta, para poder você confiar nele e você fazer análise. É uma pergunta muito complexa porque envolve várias características. Mas eu vou usar a primeira característica como o ser humano que consegue ter empatia. O ser humano que consegue se colocar imaginativamente no lugar do outro, aquele que chega, aquele paciente sintomático que chega, procurando ajuda psicológica, psicanalítica, terapêutica, familiar, para poder resgatar tantos conflitos que ele tem e que ele não alcança essa ajuda nos meios religiosos, que ele não alcança essa ajuda dentro de casa, que ele não alcança ajuda nos familiares, no local profissional, e ele acaba procurando um profissional. E muitas das vezes ele se decepciona com o profissional, porque a gente tem que entender que esse profissional tem que fazer com ele uma aliança terapêutica. E a aliança terapêutica, ela envolve vários detalhes. Então, a primeira característica que você tem que observar no psicólogo, psicanalista, terapeuta familiar, terapeuta de outra abordagem, é que ele tem a capacidade de ouvir com a alma o seu problema. Por isso que vários vídeos eu tô falando das microexpressões faciais, até para vocês, na hora de procurar um terapeuta, perceber se ele tá ali na cena, ouvindo o que você tá falando, ou ele tá dormindo. Eu já fiz análise com vários psicanalistas, vários psicólogos, e na hora que eu começava a contar meu problema, a pessoa tava com muito sono, nem conseguia concentrar na minha história. E aí eu ia uma vez, duas, e nem formava aliança terapêutica. Isso lá no início. A segunda característica, esse terapeuta, ele tem que ter avançado na vida dele. Então, como que é avançar? É ele ter feito análise também para poder não fazer contra-transferência com você. Porque transferência é quando você coloca no psicanalista. Transferência é uma técnica da psicanálise. Você coloca no psicanalista todas as suas demandas e o psicanalista não vai se comportar como se comportou quem te feriu no passado. Aí vai ter uma experiência nova, você vai ter uma experiência emocional que vai corrigir a dor do seu passado. Você vai colocar tudo para fora através da aliança terapêutica, através da livre associação de ideias. Livre associação de ideias é falar tudo que te vem à mente. E o psicanalista, olhando pela abordagem do psicanalista, ele vai pescar as ideias e ele vai poder fazer com que você entenda as questões que estão dentro de você. E o melhor psicanalista e o melhor paciente é aquele que forma aliança terapêutica. Então é empatia, é a pessoa que tem aceitação incondicional do sujeito, usando o saber do Carl Roger. O Carl Roger, ele tem um livro, Abordagem Centrada na Pessoa, que ele fala 3 questões. Ele fala empatia, aceitação incondicional da pessoa e congruência. O psicólogo, ele não pode ser incongruente. O que é incongruente? Seria um incoerente para a gente entender. Aquilo que ele está ajudando você, ele também tem que ter se ajudado. O psicólogo não pode ser aquele que critica a questão da homossexualidade e o filho dele é homossexual e ele esconde isso de todo mundo, até dele. Eu vejo que tem muitos psicólogos que mandam o filho para longe. Há muitos anos atrás eu fui no psiquiatra com psiquiatra psicanalista. E ele sempre criticava algumas abordagens de filho. Um dia, na nossa análise, eu perguntei a ele onde morava a filha dele. Ele falou, mandei minha filha para bem longe, porque ninguém precisa saber os desvios de comportamento dele. Então, isso é muito perigoso, porque um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra que tem abordagem psicanalítica, ele tem que ter dado conta, em primeira instância, da família dele. Então, se ele não deu conta da família dele, como que ele vai dar conta de ajudar as pessoas saírem do sintoma? Porque aquilo que a gente estuda, isso que eu estudo aqui, olha, esse é a minha grande biblioteca, eu tenho vários livros que eu estudo, que eu sempre gravo aqui nesse local. Eu quero colocar em prática na minha vida. O que adianta ser um teórico da psicologia? Eu não posso ser um teórico da psicologia. Eu tenho que ser uma profissional que, em primeira instância, soube melhorar a minha vida. Quando eu sei melhorar a minha vida, aí sim eu consigo melhorar a vida das pessoas, porque eu fiz análise. E o grande tripé do Sigmund Freud, dos 24 compêndios dele, que ele deixou, para você ser um psicanalista, você tem que ser, primeira instância, você tem que entender a teoria. O psicanalista, ele tem que entender a teoria, as técnicas, as dinâmicas da psicanálise. Não adianta ele ser psicólogo
Não adianta ele ser psicanalista e não dominar a dinâmica da teoria e da técnica. O psicanalista, depois, ele tem que fazer análise. Ele tem que resgatar o inconsciente dele. Ele tem que estar sujeito a um outro psicanalista, onde ele vai fazer a livre associação de ideias, onde ele vai botar nesse psicanalista tudo dele, como se o psicanalista funcionasse como um espelho, uma folha em branco. E depois, ele vai começar a ter pacientes. E quando ele tiver pacientes, ele tem que ter alguém dando supervisão a ele. A supervisão que dá legitimidade a ele poder continuar atendendo, porque hora ou outra ele não dá conta de puxar o fiozinho do emaranhado. Então, ser psicanalista é você funcionar através desse tripé, deixado por Sigmund Freud. Esse tripé foi deixado por Sigmund Freud. Esse tripé é o que Freud falou da análise, de como constituir um psicanalista. Então, para ser um bom psicanalista, um bom psicólogo, não pode ser uma pessoa que está ainda emaranhada nos conflitos dela, com a imaturidade emocional, funcionando muito pelos mecanismos de defesa de recalque e projeção, e você não pode de negar as coisas. O bom psicanalista, o bom psicólogo é aquele que te aceita incondicionalmente e vai fazendo a sua vida melhorar. A psicanálise não é nada mais do que você transformar a sua vida numa vida mais preparada para a vida, uma vida mais emocionalmente equilibrada, sem tanta emoção aflorada. Um bom psicólogo é aquele que tem a capacidade, estou misturando psicólogo, psicanalista, terapeuta familiar, que tem a capacidade de aceitar você sem te julgar, sem te discriminar. Não importa o que você é, importa que você nesse local, um local terapêutico, set terapêutico, local terapêutico, você se sente à vontade para poder estar falando da sua dor sem ser julgado, sem ser analisado. E o psicanalista, ele devolve a pergunta. Ontem eu estava conversando com uma moça que ela já foi minha paciente há muitos anos e agora ela está fazendo terapia comportamental. E ela estava me explicando o quanto está dando resultado nela, que o terapeuta comportamental está trabalhando o TAG nela, transtorno de ansiedade generalizado, e quanto que está sendo bom. Então, um bom psicólogo é esse que consegue fazer a pessoa ter vontade de falar para outras pessoas o que está acontecendo com ela. Um bom psicanalista, um bom psicólogo é aquele que olha dentro de você e vê quem é você. E olhando e vendo quem é você, ajuda a fazer você ver quem é você. Esse é o bom psicanalista e o bom psicólogo. O perfil, ele tem que ter algum dia na vida dele passado por alguma dor para poder entender a dor humana. Porque a pessoa que nunca passou por dor nenhuma, ela se torna fria, ela se torna arrogante. Eu vou fazer um outro vídeo que eu vou falar daquilo, quer conhecer uma pessoa, dá poder, dá fama e dá dinheiro. Você vai conhecer quem é a pessoa. Então, um bom psicólogo, um bom psicanalista, ele pode até ter fama, ele pode até ter poder, ele pode até ter dinheiro, mas ele continua sabendo que ele nada sabe. É aquele famoso só sei que nada sei. E ele tem um desejo constante de estudar, de entender a alma humana, porque cada hora as pessoas estão com novas questões, porque o mundo é dinâmico. Nem sempre o mundo vai permanecer do mesmo jeito, estanque, porque nós somos dinâmicos, nós somos seres extremamente dinâmicos. E esse é o perfil que eu separei para vocês: empatia, ter passado por algum sofrimento e avançado, amar as pessoas de uma forma empática, não amar sentimentaloidemente. Não, às vezes o amor, ele tem que dar limites, ele tem que fazer a pessoa entender o espaço dela e fazer com que ela saia da onde ela está e ela vá para um local melhor e que ela se sinta bem. Nada de muito bombástico, porque isso é mágica. A psicanálise, a psicologia são momentos que você passa com alguém que você pode se descortinar e a pessoa não vai te julgar. Então são aquelas pessoas isentas de julgamentos. Quem tem superego muito punitivo, quem tem esse valor moral muito punitivo, de repente não funciona bem como um bom psicanalista, porque ele pode colocar nele culpa, e o que o paciente tem quando chega é excesso de culpa, e ele tem que perder a culpa para poder ter mais liberdade para viver. E a liberdade de viver, aquilo que Jung fala com tanta alegria e que eu adoro, tem que resgatar a sua criança interior, tem que deixar a sua criança interior livre para ser feliz, porque a vida que vale a pena ser vivida é uma vida livre, uma vida onde você não tem tantas máscaras, tantos defeitos que são recalcados. Essa é a